E ele vai falecer e a justiça vai continuar calada. O juiz sentou em cima, foi para o Tribunal de Justiça, sentaram em cima. Daí eu lhe pergunto, existe justiça tardia? Quem vai responder essa pergunta de João Mota é Wagner Venâncio. Bom, a questão da morosidade da justiça, na nossa visão, passa por diversos fatores, né? Primeiro, a questão da quantidade de servidores que as comarcas devam ser dotadas, no sentido do trabalho interno e no trabalho externo, que é o nosso Ministério Oficial de Justiça, dá vazão ao cumprimento das ordens judiciais, materializando dessa forma aquele ordenamento, aquela demanda que adveio do magistrado. Entendo também que a morosidade passa também pela quantidade de recursos que existem, tanto no processo civil como no processo penal, que permitem, que levam a um retardamento maior no andamento de um processo. É preciso colocar também que, não obstante situações pontuais de magistrados, de servidores, que, digamos, que não tenham um trabalho mais afetivo, hipoteticamente falando assim, mas é preciso entender que hoje, se você pegar aqui em Fortaleza, uma vara cível, ela deve ter em torno de, para cada magistrado das 39 varas cíveis, cada um deve ter, em média, 7 mil, 8 mil processos. Então, você tem um magistrado que lhe compete pelo seu Ministério julgar, se as partes assinam transigirem, e tem o Ministério Público como fiscal, quer dizer, uma demanda enorme que também contribui. Mas eu lhe pergunto, por que alguns processos conseguem caminhar com muita celeridade e outros não? João, existe algum incentivo? João, a gente vive numa sociedade onde há todo tipo de pressão. É evidente que a gente não vou aqui declinar A, ou B ou C, mas às vezes os status social... Eu posso lhe dar um exemplo? Sim, lá de Caucaia, onde nós nos conhecemos. Isso. Eu conheço um amigo aqui há muito tempo lá de Caucaia. Lá em Caucaia tem um cidadão que se diz dono da Iparana todinho. Eu já disse isso aqui nesse programa. É o Ayrton e companhia, é uma empresa. Se diz dono da Iparana. Desapareceu do fórum um processo, onde o doutor Jucídio Peixoto do Amaral, na época, em 1990, era juiz lá, deu uma liminar. Esse processo desapareceu, sumiu, escafedeu-se lá do fórum de Caucaia. Até hoje, esse cidadão diz que é dono da Iparana e esbulha as pessoas da Iparana, se segurando numa liminar desde 1990, quando você diz para o juiz que, doutor, primeiramente, vamos resgatar os autos desse processo, para depois a gente dizer se esse cidadão é realmente o dono do que ele está dizendo, ninguém diz nada. Os autos processuais desapareceram, as pessoas continuam sendo esbulhadas, a justiça calada, silenciosa, não diz nada. Então, assim, que justiça é essa, meu Deus do céu? Na verdade, João, essa questão que você levanta, ela é muito séria, né? Já foi dito ao Ministério Público. É seríssima essa questão. Agora, nós temos uma casa censora, que é a Corregedoria. Eu acho que é preciso... Corregedoria. Eu acho que é preciso que se utilize... Quem é que foi para a Corregedoria agora, hein, Roberto? Doutor Teodoro vai assumir em 2019, dia 31 de janeiro, o futuro corregedor, doutor Teodoro, desembargador, que, junto com o doutor Luiz Washington, a doutora Anaílde Pinheiro, irão compor a diretoria do Tribunal de Justiça para o biênio 2019 e 2020. Pronto. Doutor? Washington. O atual, É. Mas eu vou aqui perguntar aqui para não deixar de fazer uma pergunta, o que é a lotação paradigma e o que os senhores foram pedir no CNJ em relação a esse estudo que o Tribunal de Justiça fez e apresentou esse ano, que vocês se sentiram prejudicados? Na verdade, existe a resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que todos os tribunais analisem a relação de força de trabalho na vertical, na relação entre primeiro e segundo grau. Aqui no estado do Ceará, a 219 foi aplicada horizontalmente, ou seja, no primeiro grau, para detectar, medir a força de trabalho, que significa calcular qual a quantidade mínima de servidores para aquela unidade judiciária. No caso específico nosso, de oficial de justiça, nós não tivemos a participação efetiva no estudo, como aduz o artigo 10 da Constituição Federal, da participação da entidade classista. Reconheço, claro e publicamente, que o tribunal recebeu, através da CEPLAG, do tribunal, contribuições que nós demos para esse estudo, de informações, de dados necessários a esse estudo. Entretanto, a questão reside
de como é feito o cálculo desta lotação paradigma, que é a quantidade mínima de servidor na unidade judiciária. No caso particular nosso, de oficial de justiça, esse estudo não retrata a realidade das comarcas, inclusive aqui de Fortaleza. Em face disso, da nossa não participação na elaboração efetiva do estudo, em face de quais critérios foram utilizados para mensurar essa força de trabalho, nós fomos levados a entrar com um pedido de providência junto ao Conselho Nacional de Justiça para suspender esse estudo de lotação paradigma por não representar a realidade das comarcas. Bom, vamos agora chamar um intervalo, mas no próximo bloco iremos falar sobre a carência de oficiais de justiça no estado do Ceará. É no próximo bloco. Tem carência de juízo, que o juiz daqui a pouco também tem carência de oficial de justiça. E de juiz também. E de juiz também. O doutor Venâncio. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer um registro aqui da postura democrática do desembargador Gleitos, presidente do Tribunal de Justiça, que nos recebe todas as vezes que precisamos estar na presidência para discutirmos assuntos da categoria. O desembargador Gleitos tem uma postura democrática, aberta, no sentido de respeitar e acatar, na medida do possível, os pleitos da categoria. Portanto, faço aqui essa menção de público à postura do gestor do presidente do Tribunal de Justiça. Existe hoje 5 comarcas, Senador Pompeu, Iracema, Solonópolis, Jaguaretama, sem oficial de justiça. Além dessas comarcas, 61 comarcas precisam de mais oficiais de justiça. No caso, o juiz nomeia um funcionário ad hoc, é isso? Não, hoje por determinação acho que a resolução 88 do Conselho Nacional de Justiça, a figura do ad hoc ela não está sendo mais permitida. O que pode, dentro do direito administrativo, num ato isolado, o juiz designar um outro servidor para cumprir aquele ato isoladamente. Mas a figura do ad hoc... Mas naquele momento ele está nomeado, mesmo que precariamente, ad hoc. Naquele momento sim, mas o importante é que hoje não há mais a figura... Não existe oficialmente o ad hoc. Isso. Mas o juiz o faz por determinação. O sindicato tem conhecimento que hoje, praticamente, em nenhuma comarca há mais essas designações. Daí eu me pergunto, então não tem mais as pessoas são citadas, intimadas? Eis a questão, porque há um acúmulo de decisões não materializadas pela ausência de oficial de justiça, e isso permite atrasar mais ainda. Eu vou fazer a pergunta mais inocente que é possível ser feita por alguém. E os prazos? Os prazos processuais, os magistrados têm que obedecer às determinações legais. Agora, no momento que alguém não é intimado ou citado, o prazo não corre. Então, qual foi o grande problema que houve? Que recentemente, dia 29, expirou um concurso público. Resumindo, existe o samba do crioulo doido no judiciário. Como eu estava dizendo, dia 29 expirou um concurso público de 2014 e, lamentavelmente, ao expirar essa validade do concurso, não houve nomeação de aprovado. Nós temos 14 aprovados que impetraram o mandato de segurança para o reconhecimento do direito à vaga, e os que estão além dos 14 entraram com ação ordinária, provavelmente com pedido de liminar também. Agora, a não nomeação está levando um entrave muito grande em comarcas que eu aqui vou citar como Crateús, Tauá, Quixadá, pelo menos essas 3, é gritante a situação. Os colegas oficiais dessas comarcas, e de quase todas, estão com problema de saúde, estão adoecendo. A faixa etária nossa, média, de entre 39 e 55 anos de idade. Portanto, deixa eu ver se é um motivo, quem está em casa, jovens que estão terminando o curso de Direito, que já concluíram, são bacharéis, fazer concurso, talvez... Vai abrir concurso? Bom, não sei qual vai ser a postura do desembargador Washington quando assumir o tribunal, né? O fato é que existe uma carência... Qual é o salário hoje de um oficial de justiça? A remuneração inicial hoje, com o Instituto da Gratificação de Estima e Interiorização, é em torno de uns R$14 mil. Aí, é um bom salário. É um bom salário. Logicamente, corre um risco danado, né? Claro. Bom, a questão da carência de oficial de justiça é um problema sério, que nós temos aí colegas aguardando o julgamento dos mandados de segurança, mas, eu repito, friso, há 61 comarcas precisando urgentemente de mais oficiais de justiça. Roberto, você me permite mais uma pergunta? Claro. As facções criminosas permitem vocês trabalhar? Esse é um outro problema seríssimo. Estive ontem em Brasília com o juiz corregedor do Conselho Nacional de Justiça, tratando de determinado assunto, mas veio a baila esse assunto da violência. Por exemplo, você pode chegar dentro de um local que é comandado, e é em quase todo o Ceará, mas assim, aquele bairro, infelizmente, aquela comunidade bem carente, você pode chegar lá com uma citação na mão
e entrar e citar, olha, você tem que comparecer que você foi condenado. Dá para fazer isso? Não, hoje há locais aqui em Fortaleza que a questão é muito séria. Em um mês nós tivemos cerca de 4 colegas intimidados pela bandidagem. Então, há bairros aqui que nós só temos condições de cumprir ordens judiciais se for com uma parada policial. E eu não estou falando de busca e apreensão, não estou falando de integração de posse. É só para intimar mesmo, citar. É fazer uma citação. Você pega no processo penal, você tem gente ligada a facções que respondem processo. Então, se você adentra numa área dessa sem a permissão... Leva bala. Você está sujeito a ser alvejado. Vai sair de lá alvejado. É provável. Nós temos colegas que já tiveram pistola apontada na sua cabeça, colegas mas oficiais. Eu quero lhe dar uma boa notícia. O governador disse que está tudo sob controle. E Olha, o povo acreditou que o rei elegeu e o rei elegeu bem. Então, vá tranquilo, fazer suas citações, acredite no governador que está tudo sob controle. Outra informação é que 5 cidades não tem de jeito nenhum. E a informação que o senhor falou agora, em primeira mão, é que tem oficiais de justiça em cidades do Crato que estão doentes. Então, são oficiais que estão adoecendo, dado o excesso da demanda, pela carência de oficiais de justiça. Quais são as cidades? Que tipo de enfermidade? Tem processos depressivos, nós temos colegas com processos Síndrome depressivos. do pânico. Síndrome do pânico. Né? Temos é o que o estresse causa, leva. né? Porque o nosso trabalho, a gente, como eu costumo dizer, nós pisamos os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais da favela. Verdade. Então, a gente trata com todo o extrato social. Então, a pressão em cima de nós é muito grande. Inclusive, até às vezes somos confundidos com polícia. Então, isso leva realmente uma cautela, exige de nós uma cautela muito grande em determinadas áreas, em determinadas abordagens, no cumprimento do nosso trabalho. E como é que o Tribunal de Justiça do Ceará tem tratado esses relatos de violência contra os oficiais de justiça? Tem só trocado de zona e o problema continua? Na verdade, eu conversei essa questão com o desembargador Gleidson. Em primeiro lugar, que nós, no nosso ministério, certificar é fundamental. Então, até conversando com o presidente do tribunal, o oficial deve reduzir a termo o ocorrido. Se ele não teve como complementar a diligência em face da ameaça, ele dá meia volta, ele não vai se expor e reduz a termo isso através de uma certidão para que o magistrado, o reitor do feito, tome as devidas medidas para o fiel cumprimento daquela ordem. Então, tem esse aspecto no sentido de que a gente relate. E tem que também aguardar que nos dê condição para que a gente possa adentrar naquele local para cumprir uma ordem de citação, uma ordem de estimação, uma notificação. Nesses casos mais assim, específicos de ocorrência, de ameaça, o oficial, quando se dirige, ele não leva o policial ou é obrigado? Ele tem que solicitar. Ele tem que fazer uma solicitação antecipada. Nós temos, inclusive, hoje lá no fórum, aqui do Fórum de Fortaleza e também na comarca de Sobral, onde estive recentemente, alguns mandados, hoje, como, por exemplo, prisão civil, que está no artigo 154 do Código de Processo Civil, que nos é devido proceder a essas prisões, eu cito a prisão civil, cito a busca e apreensão, as medidas como a integração de posse, despejo, nós só fazemos com a polícia. Agora, existe um comando, corpo de guarda no fórum, onde a gente tem que protocolar, levar uma via do mandato para protocolar, para poder cumprir. Agora, veja só como a situação é difícil. O oficial de justiça sai para ir fazer uma citação, ele chega num ambiente, ele acredita que aquele ambiente é complicado, é perigoso. Se ele abordar uma viatura da polícia e pedir para acompanhá-lo, o policial pode muito bem se negar. Porque ele diz assim, rapaz, assim, eu estou no policiamento ostensivo. Eu não me foi dado, o meu superior hierárquico não me deu esta missão de lhe acompanhar. Se eu lhe acompanhar e acontecer uma troca de tiros, eu vou lá para a corregedoria responder. O que é que você estava fazendo lá? Isso. Não, eu estava acompanhando o oficial de justiça. E quem mandou? Cadê a solicitação da justiça para você acompanhar o oficial? Então, a situação é muito difícil. No Brasil é assim. Tudo é muito complicado, tudo é muito burocrático, nada ajuda a lei, a sociedade, ao que é bom acontecer. João, nós inclusive, no ano passado, ainda na gestão do Luciano, o ex-presidente, nós tivemos reunião com o secretário de Segurança do Estado. E vamos também fazer isso, né, na minha gestão, nós vamos procurar o secretário de Segurança para discutirmos o atendimento policial, quando necessário, mesmo sem essa oficialização. Visando a desburocratizar essa questão. Eu queria agradecer aqui a presença de Wagner Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, que veio ao da hora levar a mensagem dos oficiais de justiça, esses representantes da justiça, o longa-manos do judiciário. E eu queria que você desse as suas considerações finais para o telespectador. Bom, a categoria dos oficiais de justiça tradicionalmente já demonstrou ser uma categoria de luta, mas também somos muito prudentes, somos muito responsáveis. A nova gestão está se aproximando do desembargador Austin, esperamos que o canal
seja mantido aberto, como é com o desembargador Gleides, para que possamos, de forma fundamentada, responsável, prudente e séria, ter conversas com o próximo presidente do tribunal, visando a melhorar o nosso trabalho, que é de fundamental importância para a prestação jurisdicional.